Paz do Senhor, crianças, hoje é domingo. Estou muito feliz de estar mais uma vez com vocês aqui para a gente aprender mais do Senhor Jesus na Escola Bíblica Dominical. Então eu quero cantar uma musiquinha com vocês antes da gente começar, para você esticar, levantar, prestar bastante atenção em tudo que vai acontecer. Quando a gente está aprendendo a palavra de Deus, nós precisamos se ligar no trono da graça. Não pode ficar meio dormindo, meio acordado. Então vamos lá, sacode essa coberta, levanta dessa cama e vamos embora aprender a palavra de Deus. A gente vai cantar uma musiquinha muito legal. Ela é assim, ó. Por dentro, por fora, no alto e embaixo, sempre sou feliz. Então é assim, ó. Por dentro, por fora, no alto e embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, por fora, no alto e embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, por fora, no alto e embaixo, sempre sou feliz. E aí você vai aprender e vai acelerando, acelerando. E cada vez que você cantar mais rápido, mais rápido, mais rápido, você vai ficando treinado nessa música. E aí você pode desafiar seus coleguinhas a cantar junto com você. E agora eu quero falar com vocês sobre oração. Ai, tia Eliette, oração é muito difícil. Eu não dou conta de orar. Excelentíssimo Senhor grandioso que está sentado no trono de glória majestoso. É muito difícil. Peraí, quem disse que a oração tem que ser assim? Sabe como é minha oração? Eu vou contar para você entender como é a oração da tia Eliette. Papai do céu, hoje eu machuquei o meu dedão do pé. Arranquei um pedacinho da unha, papai do céu, tá doendo. Ó, papai do céu, sabe aquele pão de queijo recheado? Presunto e mussarela. No café da manhã ainda tinha bolo de chocolate, prestígio. Nossa, aquele tava muito bom. Senhor, eu sei que tem pessoas que não têm, Senhor. Nossa, Senhor, abençoa elas também, né? Que elas possam comer bolo de chocolate, que possa ter alimento na sua mesa. Ó, Senhor, E aí você começa a conversar com o Senhor de uma forma de amigo. E quando você percebe, você nem tá fechando mais os olhos para falar com o Senhor. Começa a acontecer a oração de uma forma espontânea. Você tá andando na rua, você tá conversando com o Senhor. Olha como que é engraçado quando você acostuma falar com Deus. Quando você bate papo com Deus o dia inteiro. E é como se fosse assim, ó. Eu estava entrando na casa do meu coleguinha, de repente veio aquele cachorro correndo e latindo, e eu fiquei desesperada e já peço ao Senhor, Senhor, misericórdia, o cachorro, ele vai me morder, me livra. Na verdade, o cachorro era bem pequenininho, tá, gente? Eu que tava com muito medo, era o meu medo que tava fazendo o cachorro ficar enorme. Mas eu já tô conversando com o Senhor e Ele vai me livrando ao longo do dia, né? E Ele sempre está presente na minha oração. Então agora, nós vamos para um momento muito especial. Vai ser o nosso momento da oração, momento de falar com Deus. E eu espero que não seja só agora, nesse momento, que a sua conversa com Deus seja constante, seja sempre. Fala o tempo inteiro, colinho aberto, colinho fechado, a todo momento você vai acostumar a falar com o Papai do Céu. Então, vamos lá para o momento da oração? Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez na Tua presença para Te agradecer, Senhor, por poder estar aprendendo mais a Tua palavra. Abençoa cada família nesse dia, Senhor, esteja em cada lar, Senhor. Que o culto dessa noite seja um culto abençoado, que o dia seja abençoado. Abençoa todos ao nosso redor, abençoa os nossos vizinhos, nossos amigos. Cuida, Senhor, zela, cuida da nossa saúde, Senhor. Nos livra desse coronavírus, que ele não possa atingir a nossa casa. E, Senhor, livra o Brasil, livra a nação, livra o mundo, Senhor. Que eles possam reconhecer que precisam de Ti, Senhor, da Sua cura. Amém? Agora vamos aprender a lição de número 10. Chegamos, enfim, à lição de número 10. O que ela nos reserva hoje? Vamos aprender o título da nossa lição? É Samuel, um profeta obediente à voz de Deus. Samuel, um profeta obediente à voz de Deus. Esse é o título da nossa lição. Vamos para memorizar? Vamos memorizar? Olha, memorizando traz assim, ó. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119:11.
Vamos mais 2 vezes, porque memorizando é para guardar na mente e descer pro coração. Bora lá? Falar de novo? 2 vezes seguido, ó. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119:11. Mais uma última vez. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119:11. Você quer gravar o memorizando? Então faz assim, escreve ele no papel e corta os pedacinhos e vai tirando as palavrinhas, que aí você vai gravar essa parte da palavra e você nunca mais vai esquecer, porque o que você guardar, depois você pode compartilhar com outras crianças. Então, faz esse exercício, tá? Escreve a frase inteira, corta os pedacinhos e vai tirando as palavrinhas. Cada vez você tira mais uma. Quando você vê, não precisa mais de papel, já tá na cabecinha, tá bom? Agora chegou o momento que eu gosto muito, muito, muito. Porque é o momento da história, onde a gente aprende mais e mais e mais a palavra de Deus. Cada dia que você escuta uma história, você vai gravando ela e aprendendo de Deus. Nós precisamos aprender de Deus. Então nós vamos para o momento da nossa história. A história de hoje eu vou falar sobre um menininho. Vamos ver se vocês lembram. Ele ouviu a voz de Deus. Como? Sim! Ele foi tão abençoado que ele ouviu a voz de Deus falando com ele. O som da voz de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Eu posso ouvir a voz de Deus e você também. Nós somos filhos de Deus, igual Samuel. A nossa história hoje é sobre Samuel. E para falar de Samuel, eu começo falando do profeta Eli. O profeta Eli, ele era sacerdote na casa do Senhor. O profeta Eli tinha 2 filhos. Os filhos dele chamavam Ofni e Finéias. Diferente, né? Ofni e Finéias eram os filhos de Eli. Só que muito triste, os filhos de Eli estavam fazendo muitas coisas feias na casa de Deus e estavam envergonhando a Deus. E aí, o profeta Eli estava triste, mas os filhos dele realmente estavam dando muito trabalho na igreja. Estava fazendo tanta feiura, envergonhando tanto as escrituras de Deus, que o que aconteceu? Os sacerdotes, eles caíram em descrédito. As pessoas olhavam e falavam assim, os filhos do sacerdote, olha que feio que eles são. E aí, estava envergonhando a casa de Deus. Estava no momento, crianças, que precisava muito de Deus levantar novos profetas. Uma nova geração de profetas que realmente amasse a Deus, que realmente ouvia a voz do Senhor. Hoje não está diferente, né? Tem muitas coisas feias acontecendo e muitas pessoas envergonhando as escrituras, envergonhando o evangelho. E aí, o que acontece? O Senhor precisa levantar uma geração de profetas que fala do amor dele, que seja sincero, que tenha um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Então, voltando ao Ofni e Finéias, eles estavam envergonhando as escrituras de Deus e os sacerdotes estavam caindo em descrédito. Então o Eli estava lá na igreja, ele tomava conta da igreja, mas os filhos dele causavam muita vergonha. E o que aconteceu? Aconteceu que toda vez no ano, uma vez no ano, Eucana e as esposas dele, eles iam ao templo em Siloé, onde o profeta Eli cuidava da igreja, do tabernáculo que chamava a igreja. Tabernáculo era móvel, gente. Eles andavam com esse tabernáculo, era uma tenda, né? Um local santo de adoração a Deus. Era um templo, era uma igreja onde ele zelava dessa igreja. Então, o que aconteceu? Eucana e suas 2 esposas, que era Ana e Penina, uma vez no ano, eles iam a Siloé. Para quê? Ir no tabernáculo adorar a Deus. Exatamente lá onde o profeta Eli estava. E aí, o que aconteceu? Ana era a primeira esposa de Eucana. E só que Ana não conseguiu ter filhos. E naquela época, gente, a mulher que não tinha filhos, ela era muito discriminada.
Ana estava sofrendo muito, muito, muito. Penina, sabe o que ela fez? Ela foi para Siloé, mas ela não foi lá no tabernáculo para adorar a Deus. Ela foi só para ficar zombando, rindo e criticando Ana. Ela falava assim: você é estéril, você não tem filhos. Eu tenho filhos. E Ana, tadinha, ela estava numa tristeza profunda. O coração de Ana entristeceu, porque ela queria ter um filho, mas ela não conseguia engravidar. E o Eucana falava para ela: Ana, fica tranquila, não sente assim não fica triste. Mas por mais que o esposo dela cuidava de Ana, Ana continuava triste e ela pedia ao Senhor. E aí o que Ana fez? Quando ela chegou lá em Siloé, ela foi lá pro templo, onde Eli estava. Quando ela chegou no templo, ela estava tão triste, que ela chegou lá e ela começou a chorar. Mas não era um choro assim, sabe, chorando muito alto. Ela ficava só assim, gemendo, sabe, assim, um gemido muito profundo, sem falar palavra, nada. E ela ficava ali, sabe? E o profeta chegou e falou assim: oi, você bebeu vinho e veio para a casa do Senhor embriagada? Ana falou para ele: não, de jeito nenhum, eu não bebi vinho não. Eu tô assim porque eu tô triste. A minha alma tá triste, profeta, porque eu queria ser mãe. Aí ele falou assim: não, Ana, Deus vai ouvir a sua oração, já ouviu a sua oração. Pode ir em paz para sua casa, você vai ser mãe. Gente, Ana saiu dali tão feliz, tão feliz. Ana ficou regozijante, porque ela acreditava tanto que o Senhor então tinha respondido a oração, que o profeta Eli tinha falado para ela que o Senhor ia responder a oração dela. E respondeu mesmo. Só que Ana, sabe o que ela fez? Enquanto ela estava orando, que ninguém estava ouvindo, ela só estava gemendo, ela falou: se o Senhor me der um filho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele para ajudar no templo. Oi? Ela ia ter um filho então? E ela ia trazer ele para a igreja? Sim! Assim que Samuel desmamasse, ela ia trazer ele para o templo. E aí o Senhor cumpriu a promessa e deu para ela Samuel. Gente, como Samuel era fofo. Olha que fofinho Samuel. Samuel, olha a gracinha, a carinha dele. Samuel nasceu e foi a alegria da família. E aí Ana estava cuidando dele, esperando Samuel ter uma idadezinha. Era um carinho só, um mimo só. Penina não podia falar mais que Ana era estéril. Deus deu um filho para Ana, deu Samuel. Samuel é muito fofo, muito bonitinho, só que chegou o tempo de levar Samuel para o templo. Ele ia ficar lá ajudando Eli. E olha que Samuel não deu birra não. Samuel era um menino muito obediente. Aí Ana foi e levou ele lá pro templo com muito carinho. Chegou lá e falou: olha, profeta, esse aqui é o Samuel. Dá uma olhadinha no Samuel. Que bonitinho que ele é. E aí ele falou assim: ele vai servir ao Senhor. Ele vai ajudar o Senhor aqui na casa de Deus. E ele vai ser servo de Deus. Ele vai ser usado. Eu estou entregando na casa do Senhor para ser profeta, para ser juiz, para ser um grande homem de Deus. E aí Samuel ficou lá no templo. Isso, Samuel já estava maiorzinho, né? Quando Samuel fica maiorzinho, ela levou e entregou Samuel no templo. Samuel ajudava o profeta Eli com muito carinho. Ele era uma criança obediente. Ele era uma criança que estava no centro do propósito. Ele estava na vontade do Senhor. Ele estava cumprindo aquilo que era desejo do coração da mamãe dele, que prometeu a Deus que entregaria ele. Então ele entendeu que ele moraria no tabernáculo e que ele seria um grande homem de Deus. E ele ficava ali, servindo Eli. Ele ajudava a limpar e ele ajudava ele em tudo. O Eli já estava velhinho. Eli estava ficando cego, o profeta Eli, sabe? E aí Samuel era prestativo. Samuel era obediente. Samuel não ficava assim, sabe? Não, vou ter que varrer de novo. Nem, eu já lavei ontem. Vou ter que guardar os meus sapatos.
Samuel não fazia isso, ao contrário. Samuel era um menino muito obediente. E um dia aconteceu assim. O profeta Eli foi dormir. Aí ele deitou lá e foi dormir, lá na caminha dele. E Samuel também. Samuel estava dormindo também. De repente, soou uma voz bem alta e falou: Samuel! Ele falou assim: uai, o que acontece? Era de noite. Ele levantou da caminha dele rapidinho, calçou o sapatinho, correu lá na cama de Eli e falou para ele: o que foi, senhor? Tô aqui. O senhor precisa de alguma coisa? Samuel, eu não te chamei não. Pode voltar para sua cama, vai dormir, Samuel. Samuel, então tá, né? Voltou para a cama dele e deitou de novo. Samuel deitou de novo e começou a dormir. Quando Samuel estava dormindo, ele escutou a voz bem alta: Samuel! Ele: gente, o profeta Eli tá me chamando. Levantou da cama dele, correu lá de novo, sacudiu Eli e falou para ele: o senhor me chamou? Aí ele: não, Samuel, deixa eu dormir, meu filho. Volta para sua cama, vai dormir, descansa, Samuel. Eu não te chamei, não. Samuel voltou. Pela terceira vez, quando Samuel começou a dormir, soninho mais gostoso, ele escuta: Samuel. Aí ele falou: ai, o profeta Eli tá me chamando e eu vou lá de novo, porque eu ouvi ele me chamando. E aí, a hora que ele chegou lá, o profeta Eli parou e entendeu. E ele falou assim: volta para sua cama e deita. Quando você ouvir a voz de novo, você vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí Samuel voltou para a cama. E aí, quando Samuel chegou lá na caminha dele, deitou, ele ouviu a voz do Senhor de novo. E ele falou: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Dali em diante, Deus passou a falar direto com Samuel. E Samuel transmitiu o recado do Senhor. Desde criança, ele foi usado para falar do amor de Deus, para falar do que Deus queria para a nação. Samuel cresceu no templo e ele foi um grande homem de Deus, um grande juiz. Ele foi um líder, né? Ele pregou muito e falou muito da palavra do Senhor. Samuel estava cheio, o coração dele só tinha espaço para Deus. Por isso que Samuel foi muito usado. Deus abençoou Ana grandemente. Ana foi muito feliz. Além dela sempre ver o Samuel, Ana teve 3 filhos e 2 filhas. Viu quando Deus entra na causa e faz um milagre? Lembra, Ana chorava muito porque ela não podia ter filhos, mas Deus concedeu mais 5 filhos além de Samuel. Então Ana teve 6 filhos, né? E ela sempre sabia que o Samuel estava vivendo no templo, estava sendo usado por Deus e ela podia sempre estar acompanhando Samuel. E essa foi a história de Samuel, que foi um menino muito usado por Deus. E eu espero que hoje você avalie o quanto você está sendo usado por Deus, o quanto Deus ocupa do seu coração. Deus tem que ocupar todo o nosso coração, para que se Ele ocupar o nosso coração, nós vamos fazer a vontade dEle, nós vamos estar no centro da vontade de Deus. Que coisa complexa, Tiliette, que é isso? Centro da vontade de Deus. É quando você está dentro, no meio. O centro é o meio. E quando você está no meio, você não está um pouquinho para cá, quase saindo, nem um pouquinho para lá, quase desviando. Você está aqui, ó, na mão de Deus, no meio, no centro da vontade do Senhor. E é isso, criança. Você, tia, mas eu sou criança, vou esperar eu crescer. Não precisa, não. Samuel foi usado criança, Davi foi usado criança e muitas crianças da Bíblia, e você pode ser usado, sim, para fazer a obra do Senhor Jesus. Amém? Crianças, sempre para guardar a nossa lição, nós precisamos fazer atividades. Porque as atividades, elas fazem a gente fixar aquilo que a gente aprendeu. Então, faça um esforço, né? Eu sei que você às vezes está em casa, não tem como imprimir a atividade, não tem como você fazer.
Tá com muito tempo, gente. Pega um lápis, desenha esses quadrinhos. Se não tiver como imprimir, mas faz essa atividade, tira um tempinho e faz a atividade. A atividade, ela fica aqui, ó, tá aqui abaixo no link. Esse link aqui do Facebook, ele direciona para a página, tá? A página da Escola Bíblica Dominical. Então você vai lá no link, pega a atividade. Tia Eliette, não tem como imprimir, por isso que eu não vou fazer. Copia, vamos largar de preguiça e vamos fazer atividade, porque é muito bom. Ela faz você fixar, ela faz você lembrar. E você precisa contar a história de Samuel para as outras crianças também. Samuel compartilhava a palavra que ele recebia do Senhor. A nossa obrigação, sabia que é compartilhar a palavra do Senhor? Então assim, ó, toda vez que você ajudar um coleguinha e passar para ele uma mensagem, uma palavra, uma história que você contar, você está evangelizando. Isso é muito importante. Então, bora fazer a atividade, link, Facebook, página da Escola Bíblica Dominical. Combinado? Eu acredito que você está fazendo, tá? Parabéns para você. Já vou dar o parabéns aqui, estrelinha para você que vai fazer a atividade. Crianças, eu trouxe hoje para vocês uma dinâmica muito boa, muito mesmo. E eu espero que você entenda o propósito dessa dinâmica. Sabe o que é isso aí, tia Eliette? É um saquinho com água. Não. É um saquinho com água, mas olha, eu vou te contar o que ele representa. Essa embalagem aqui, ó, representa a nossa vida, A água que está aqui dentro representa a presença de Deus. Quando nós temos essa composição de vida e presença de Deus, é perfeito. Então, o que a gente tem que o Senhor colocou nela para a gente ficar mais forte? Olha para você ver. Nós temos fé, nós temos alegria. Olha para vocês verem. Samuel, ele tinha fé em Deus. Ana teve fé em Deus. Como ela tinha fé em Deus, Deus deu para ela um filho e ela ficou alegre. E aí, na casa dela, tinha muito amor. Aquela criança era amada, era querida. Por que ela levou Samuel ao templo? Porque ela foi obediente. Sabe por quê? Ela obedeceu à voz de Deus. Ela acreditou que o Senhor ia dar um filho para ela. Como ela fez uma promessa, no momento de levar o filho dela para o templo, ela levou. Samuel era obediente. Tudo que o profeta Eli falava, Samuel obedecia. Samuel não deu birra de ir para o templo. Samuel foi para o templo porque a mamãe dele falou que ele era uma promessa, que ele moraria lá e ajudaria o profeta Eli. E ele não ficou dando birra, não. Ele obedecia, ele foi dos mais bonitinhos. E sabe o que eles tinham? Comunhão com Deus. Tudo isso na nossa vida é perfeito. Tudo isso é o que acrescenta, que o Senhor acrescentou na nossa existência, é o que nos faz pessoas boas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoa revestida, pessoas que vencem. Olha o que acontece quando vai afastando de nós aquilo que o Senhor nos deu de graça. Olha o que acontece quando a comunhão vai embora, quando começam as brigas. Olha o que acontece quando a gente não tem mais fé. Olha para vocês verem o que acontece quando a fé vai embora. A alegria da casa vai embora e vai esvaziando. Olha o que acontece quando não tem alegria mais. Não tem mais amor, não tem mais comunhão. E a gente vai esvaziando. Sabe aquilo? A presença de Deus na nossa vida vai se tornando um vazio. A gente começa a ficar sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo. E aí eu vou contar para vocês o que acontece. É a coisa mais triste, porque começa a ter espaço para vir a tristeza, para vir o desespero, para vir a falta de fé. E aí começa a pensar que nada vai dar certo. Não tem mais comunhão pai com filho, não tem mais comunhão filho com mãe, filho com pai, irmão com irmão. Começa a agressão dentro de casa e você se torna vazio de Deus.
Então, a gente tem que ter muito cuidado para não perder aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que nos enche, aquilo que faz a gente ser abençoado, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, como água cristalina. Amém? Que o Senhor possa falar seu coraçãozinho aí através dessa dinâmica. Se tá vazio assim, ó, é só sabe aquela oração direta? Não precisa florear muito não, é só falar: Senhor, enche de vida, traz tudo de volta, e o Senhor traz de volta, tá bom? Eu espero que você possa faça essa experiência aí na sua casa, você vai gostar dessa experiência, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Agora é um momento muito importante, momento de falar com Deus, pedir ao Senhor graça sobre a vida dos nossos missionários. Você é um missionário aqui, mas a gente tem missionário que faz a obra fora. A gente tem a família Marcassini, que está na Itália, fazendo a obra de Deus. E nós vamos pedir. Lá tem o papai, a mamãe e os filhos. São 3 filhos abençoados. Então nós vamos pedir graça sobre a vida deles. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre a vida da família Marcassini, Senhor. Protege ele, sustenta ele com as suas mãos. Senhor, enche, Senhor, a vida deles da tua graça, que eles sejam revestidos com o teu Espírito Santo. Senhor, provém para eles condições financeiras para eles sobreviverem, Senhor. E, Senhor, cada dia aumenta o desejo no coração deles de levar a tua palavra, de falar do teu amor. Senhor, cobre eles com teu sangue precioso. É o que nós te pedimos nesta manhã, Senhor. Muito obrigada, porque nós cremos no teu milagre, Senhor. Amém. Oiê! Oi! Você vai cantar com a gente? Que bom, então. Olha, gente, a gente tem um convidado especial, vai cantar com a gente hoje, ó. Vamos louvar o Senhor? Eu não sabia essa musiquinha, não sei ela direito ainda. Vamos aprender junto? Então vamos cantar. Eu sei, você quer cantar, a gente já vai começar. Vamos lá? Pode soltar. Uhul! Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor.
Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Tchau! Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!